Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que coisa boa, que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no canal, Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Apesar de todo esse momento, esse contexto que nós estamos vivendo, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Com certeza que Deus tem guardado a sua casa, tem guardado a sua família, tem te guardado, tem te livrado, né? A mão de Deus tem protegido você. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é poderoso infinitamente para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele tem cuidado de nós. E é bom poder estarmos aqui para continuarmos a nossa conversa. Nós estamos aí tratando algumas questões relativas, né, à área da escatologia, aos sinais dos tempos, ao fim dos tempos, ao fim do mundo, né, quando tudo se dará, quando tudo terminará, quando as cortinas do palco da vida se fechar, o que vai acontecer. Sabemos que Deus tem o controle da história nas mãos e no final Deus será glorificado e a sua igreja será honrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Desde já quero convidar a você que não é inscrito no canal a se inscrever, a deixar aí o seu like, o seu comentário, é muito importante para a gente. Compartilhe também se for relevante para você, compartilhe com outras pessoas também. Ative aí o sininho para que você possa estar recebendo de primeira mão tudo aquilo que nós postarmos aqui no canal, né? Que possamos ser bênção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem nos acompanhado em toda essa série, nós estamos tratando, né, de uma didática bem bacana. Nós estamos tratando aí em forma de perguntas e respostas. Eu tenho certeza que é um método muito eficaz, né, e os irmãos têm enviado algumas perguntas para a gente vai tentando aí, né, respondê-las na medida do possível, né. Aquilo que a gente não souber, a gente procura saber com homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado nessa nação, né, para nos ajudar, para nos ensinar. A gente pesquisa, faz uma busca, mas não vamos deixar os irmãos, né, na mão não, em nome do Senhor Jesus, porque para tudo a palavra de Deus ela tem, né, uma resposta para nós, né, para os anseios do nosso coração, os anseios da nossa alma, os questionamentos que nos sobrevêm. A palavra de Deus ela tem uma resposta satisfatória em nome de Jesus. Aquilo que pertence a Deus é somente a Deus, mas aquilo que é revelado a nós, a palavra de Deus ela tem aí, né, esse respaldo, ela tem essa guarida, ela tem essa liberdade para passar para mim e para você, amém? Ela é infalível, ela é imbatível, ela é a palavra de Deus, é inerrante, inefável, ela é única, singular, interpretável, ela é a palavra de Deus, amém? Deus abençoe você poderosamente. Vamos então, sem mais delongas, nós temos aí algumas perguntas e hoje vamos tratar sobre questões relativas aí aos sinais proféticos do fim do mundo, né? Hoje se fala muito sobre isso, né? Sempre assim, quando dá aquele estreitamento, aí a gente, vamos ver na palavra de Deus o que a Bíblia diz, vamos ver se isso está na palavra de Deus, vamos ver se isso é de Deus, se é do homem, se é do diabo, tal, mas vamos ficar com a palavra do Senhor, é ela que tem, que dá para nós o endereço certo, amém? Vamos mandar uma pergunta seguinte: por que os discípulos de Jesus indagaram a respeito do fim do mundo? Isso lá em Mateus 24, né, o versículo 3, vocês sabem que ali é o sermão escatológico de Jesus. São dois capítulos interessantíssimos, 24, né, e 25, são capítulos ali fenomenais, escatológicos, né, revelados por Jesus, a própria palavra, o verbo que se fez carne. E os discípulos indagam ele, né, quando está ali diante do templo, eles fazem essa pergunta para ele. E uma coisa interessante é que os discípulos eles estavam preocupados, né, com as palavras proféticas do Senhor sobre o que aconteceria no fim do mundo, né, e eles queriam uma confirmação de que de fato essas coisas se realizariam e de quando, né, o Messias reinaria, né. Desejavam, né, preparar-se para o futuro, né, e saber como tomar parte no reino de Deus. Então por isso eles fazem essa pergunta ali, né. Outra pergunta interessante é: como eram as condições políticas e econômicas de Israel naquela época? Meus irmãos, naqueles dias, as condições políticas e econômicas da nação de Israel não eram boas, né? Parecida com a nossa. O poderoso Império Romano, ele dominava o mundo então, né? Era o Império Romano que dominava nessa época, né? Conquistando tudo e todos, né, que estivesse à sua frente. O povo israelita, várias vezes expulso da sua terra, né, não sabia como seria o futuro da nação, como nação, né? Então, referindo-se à destruição do templo,
dos judeus, né, o grande, o imponente, né, majestoso, impressionante naquela época, que foi aumentado aí por Herodes, o grande, o Senhor Jesus, ele declarou que não ficaria ali pedra sobre pedra, que, né, vinculando imediatamente os sinais do fim do mundo e o seu retorno, né? Então, surge uma outra pergunta: por que as pessoas deveriam interessar-se pelas revelações bíblicas? Olha, as pessoas, de um modo geral, elas querem saber sobre o futuro, né? Especialmente sobre o fim do mundo, o que vai acontecer no final de tudo, né? Para onde a história caminha, né? Todas, sem exceção, né? Todas as religiões pensam sobre o futuro e gostariam, né, de preparar-se para o que está por vir. Por isso, devem, meus irmãos, conhecer o que Deus revelou sobre os acontecimentos futuros, né, e os quais são os sinais dos fins dos tempos. Muito importante por causa disso, né? Por causa disso, né? É muito importante eles terem essa noção, né? Terem essa noção. Por quê? Deus revelou, né, esses acontecimentos futuros ao lerem, né, quando nós lemos a palavra, a Bíblia Sagrada, né, elas constatarão o quê? Que os profetas, os evangelistas, os apóstolos, especialmente a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falaram acerca desse assunto, falaram acerca do futuro, né, do que está por acontecer e dos sinais proféticos deste tempo, né? A palavra de Deus, ela oferece uma base segura para essa matéria, que deixa de ser um assunto exclusivo dos teólogos e passa a ser o que? Estudada, aprofundada e extensivamente no Centro de Pesquisas Espaciais e Laboratórios Genéticos das universidades do mundo inteiro, né? A religião e a ciência, irmãos, são as fontes mais procuradas na busca de respostas a respeito do fim do mundo. Por isso a importância, né, de ver na palavra de Deus. O mundo realmente terá um fim? De acordo com vários textos bíblicos, sim. É um assunto muito complexo, e aqui o mundo, quando você lê a palavra de Deus, ela tem vários sentidos. Você tem o mundo como, né, um sistema, né, como sistemas. Você tem o mundo como a humanidade, né, e o mundo como nós o conhecemos, tudo englobado, um dia vai terminar, né? O fim deste mundo, como a gente conhece hoje, coincidirá o quê? Com o juízo do juízo final, né? Ou seja, o dia do Senhor, o grande dia de Deus, né? Predito lá em Isaías 3. Né? Então, este mundo, como nós o conhecemos, todo este sistema, um dia vai terminar, vai se findar. Tudo será renovado. Né? Que tipo de sinais Cristo predisse que ocorreriam antes do fim? O Senhor disse que haveria o quê? Prodígios nos céus, que os poderes do céu seriam abalados, né? Que haveria sinais embaixo na terra, né? Sinais concernentes à religiosidade, à vida espiritual, né? E sinais relacionados principalmente à nação de Israel, que é o relógio profético de Deus na terra, é o povo de Israel. Muito importante atentarmos a tudo que acontece naquela pequena porção de terra ali. É muito importante estarmos atentos a tudo o que acontece ali, não é? Outra pergunta é: quais seriam os sinais preditos por Cristo relativos a Israel e ao fim do mundo? Sem dúvida, né, um dos mais importantes sinais do final dos tempos preditos pelo Senhor Jesus diz respeito à nação de Israel, né? Quando a figueira, né, no caso ali Israel, começar a brotar, né, o que aponta aí para suas atividades profético-religiosas, a humanidade estará ingressando no tempo do fim. Tudo o que acontece em Israel, meus irmãos, tem um significado profético. Você pode ver isso lá em Romanos 11, Salmos 81, muito importante. Beleza? O que seriam os sinais embaixo na terra preditos por Jesus? Quais seriam esses sinais embaixo na terra? Podemos interpretar como alusão ao quê? A desastres naturais, como terremotos, maremotos, enchentes, alterações climáticas, né? Bem como aí, né, o aumento do terrorismo, né, o aumento das guerras, né, a potencialização das enfermidades, da fome, as pragas, cada vez aumentando mais, não é? Todos esses sinais aí na Terra estão interligados, uma vez, né, que o calor intenso em áreas onde a temperatura sempre foi agradável, amena, por exemplo, pode provocar o quê? Secas,
né, improdutividade dos solos, né, destruição das lavouras, pragas, que por muitas vezes acarretará o quê? Fomes, né, como prescrito aí por Jesus em Mateus capítulo 24. Beleza? Quais são os sinais da natureza? Segundo o que disse Deus por intermédio do profeta Joel, haverá sinais na terra como sangue, fogo e vapor de fumaça. Então, desses pode-se depreender desastres naturais, tais como terremotos, tremores de terra, alterações climáticas, etc. Em 2004, o mundo inteiro foi abalado com um tsunami ocorrido ali, na Ásia, pelo qual mais de 280 mil pessoas morreram e desapareceram. E o que é o tsunami? O tsunami ele é uma vaga marinha volumosa, provocada por um movimento da terra submarino, uma erupção vulcânica, um terremoto no mar, que acarreta o que? O deslocamento das placas tectônicas, sobre as quais está ali o oceano. É uma agitação imensa das águas, resultando em ondas que chegam aí de violenta e desordenadas ao litoral, altíssimas. E as consequências são terríveis, O noticiário noticiou isso aí no mundo inteiro. Os cientistas afirmam que terremotos, erupções vulcânicas, denotação de artefatos nucleares, no mar, deslizamento de terra, impactos pólidos e outros distúrbios acima ou abaixo do nível do mar têm um potencial para gerar o tsunami. De acordo com o Centro de Pesquisas Epidemiológicas de Desastres, o CRED, em inglês, um órgão aí colaborador da Organização Mundial da Saúde, de janeiro a outubro de 2005, quase 100 mil pessoas morreram em todo o mundo devido a catástrofes naturais. Dá para você ver. E o CRED, ele possui um arquivo de dados sobre desastres em âmbito mundial. De acordo com essa entidade, o número desses eventos vem aumentando notavelmente desde 1900. Por exemplo, no ano de 2005, poderia ter entrado para a história como o de maior número de catástrofes naturais. Mas não foi assim. Em 2006, houve um registro de ainda mais convulsões naturais. Marconi Scala, secretário-geral ali da Cruz Vermelha Internacional, declarou que em 2007 houve um aumento de 20% de catástrofes em relação a 2006. Foi alcançada aí, a assustadora cifra de 500 cataclismos no mundo inteiro. Para você ver, E na atualidade calcula-se que em 250 milhões o número de pessoas afetadas por desastres naturais a cada 10 anos. Dá para você ver. Então, na metade dos casos, o elemento destruidor é o quê? É a água. Onde a água chega, meus irmãos, não tem como. Ela sai arrancando tudo, destruindo tudo. Mas vamos continuar. Chuvas, enchentes, tempestades e tormentas podem ser classificadas como sinais do fim do mundo? Sim, claro. Tudo está sob o governo de Deus. Tudo acontece pela vontade permissiva e decretiva do Senhor. De fato, aí, grandes inundações e tempestades, meu irmão, vêm desafiando o conhecimento científico. Os especialistas no assunto, eles tentam explicar a causa desses fenômenos climáticos e não conseguem. Então, segundo eles, o pior ainda não aconteceu. Para você ver. Então, para agravar a situação, por enquanto, a ciência não encontrou soluções para o que poderá ocorrer, como, por exemplo, um mega tsunami. O Senhor Jesus declarou que os problemas que ocorrerão nos dias finais assustarão os maiores e mais capacitados especialistas, chegando aí, ao ponto de as pessoas desmaiarem de terror. Por causa de quê? Por causa das coisas que estarão acontecendo. Você pode ver isso lá em Lucas 21 e João 6. Outra pergunta é: a elevação do nível das águas, lagoas, dos mares e rios é outro sinal do fim do mundo? Meus irmãos, segundo a ciência e a palavra de Deus, este é um sinal claro de que o mundo está chegando no seu clímax, no seu fim. Na cadeia de montanhas do Himalaia, grandes calotas de neve, meus irmãos, estão derretendo a uma velocidade incrível, despejando toda a água nos mares, rios e lagoas. E os cientistas dizem que todas as cidades, até 10 metros acima do nível do mar, serão completamente invadidas pelas águas. Elas desaparecerão com o tempo. A destruição das florestas e o meio ambiente tem contribuído aí, para que essas enchentes e inundações ocorram com uma maior frequência e maior intensidade.
Na lista dos sinais proféticos, o Senhor Jesus ele menciona a agitação das águas e o bramido do mar, né? O problema nas águas será diretamente ligado ao quê? Ao aquecimento global, né? Nos últimos anos, as alterações no clima são cada vez mais frequentes e incontroláveis, né? Sem perspectiva nenhuma de solução, né? Em várias cidades do mundo, meus irmãos, o mar ele tem invadido vilas e povoados, né? Causando prejuízos enormes, né? Muitas casas construídas perto do mar, até em lugares altos, têm sido destruídas pela fúria das águas, né? Relatórios científicos, né, informam que cidades como São Francisco, Miami e outros Estados Unidos serão invadidas pelas águas, né? San Juan, lá em Porto Rico, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Florianópolis no Brasil, né, são algumas cidades que, segundo esses estudos, né, poderão ser encobertas pelas águas aí ao longo do tempo, não é? Então, devemos ficar esperto, né? Outra pergunta é: o que seriam os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas preditos por Jesus? Meus irmãos, podemos interpretar os prodígios do céu como a conquista do espaço sideral, como as viagens à Lua e outros planetas, né? A implantação de sondas espaciais e de satélites que permitem aos cientistas fazerem descobertas importantes sobre o universo e melhorar o nosso sistema de telecomunicação, né? Pode verificar o interesse cada vez maior do ser humano pelo espaço sideral, né? Explorando, buscando encontrar algum tipo de vida fora da Terra, né? Várias nações aí, né, planejam discussões estelares, né? A corrida espacial que se iniciou com a ida do homem à Lua, ela vem desenvolvendo-se de forma acirrada, né? E um grande sinal do fim do mundo, né? Várias nações planejam discussões estelares. Alguns querem estabelecer moradia nas estrelas, né? Poderosas empresas multinacionais estão investindo grandes fortunas, né, na construção de uma cidade no espaço, né, onde não haja poluição, problemas de trânsito, né, violência, pensando que o futuro da humanidade será aí o espaço sideral, né? Mas quem recebeu a Cristo como Salvador e Senhor tem assegurado a sua morada onde? Nas mansões celestiais, né? Além das estrelas e de todo o sistema planetário que existe, não é verdade? Que sinais políticos caracterizam o fim dos tempos? Importante. O Senhor Jesus ele foi claro ao dizer que guerras e rumores de guerras ocorreriam no mundo inteiro, cada vez mais em escalas maiores, né? E qual é a motivação das guerras? Seria o espírito nacionalista, a ganância, né? Porque as guerras têm aumentado cada vez mais, né? A primeira razão tem a ver, meus irmãos, com o aspecto econômico, né? Produzem guerras por causa do dinheiro, capitalismo, né? A ambição desenfreada, a ganância insaciável de algumas nações levam-nas a provocar guerra de modo deliberado, né? O segundo motivo é político, né? Tem a ver com a sede de poder, né? E a conquista de novos territórios, né? Que vem produzindo conflitos desnecessários, né? Absurdos e muitas vezes sangrentos, né? Os sinais do mundo das guerras e rumores de guerra, meus irmãos, cumprem-se literalmente em nossos dias, né? Se eu não me engano, parece que esse mês a Síria completa aí 10 anos de uma guerra ininterrupta, né? Nesse exato momento, meus irmãos, há guerras em diferentes lugares, né? A indústria bélica, que é uma das mais lucrativas, elas ganham muito dinheiro mesmo, né? A corrida, né, armamentista, a tecnologia avançada nesse segmento e o poder atômico das nações pode a qualquer instante, meus irmãos, desencadear um conflito universal, né, em que milhões de seres humanos aí perecerão. Na Bíblia é descrita literalmente a grande guerra do Armagedon, que ocorrerá aí, né, no fim dos tempos, né? E essa será a maior e a mais poderosa, e a mais bem equipada, a mais abrangente e a mais sangrenta guerra que ocorrerá no fim dos dias, né? Todas as nações, todos os povos com seus exércitos, seu poderio bélico militar, eles estarão presentes ali, né? Um único exército procedente do Oriente marchará na guerra do Armagedon com 200 milhões de soldados, está lá em Apocalipse 9,16. Né? Armas nucleares, biológicas e químicas serão largamente utilizadas aí no maior conflito universal registrado na história da humanidade. Você pode ver isso lá em Apocalipse 16, versículos 13 e 16. Outra pergunta é: fome, doenças,
pragas são sinais em nossa sociedade do fim do mundo? Estamos vivendo uma pandemia. Parou o mundo, freou o mundo, pôs o pé no freio. Tudo teve que parar. Tudo teve que parar. Não é? Claro que sim, né, meus irmãos? Sem dúvida, né? A fome, a doença, né? Estão proclamando diariamente aí que o fim se aproxima com uma velocidade assim incrível, assustadora. De acordo com o Senhor Jesus em Mateus 24:7, fomes, meus irmãos, serão dos sinais do fim dos tempos. E aliás, isso já está acontecendo, mas nos últimos dias assumirá proporções colossais. Vai aumentar, vai se potencializar ainda mais, né? Segundo os dados estatísticos, há cerca de 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo. Só para você ver, né? Falta comida para alimentar os seres humanos, né? Cada vez mais é só reduzindo, né? A escassez de alimentos, meus irmãos, é um problema que os economistas, políticos, né, militares e religiosos, né, não conseguem resolver, não tem como resolver, né? De acordo com a estatística da ONU, meus irmãos, aproximadamente 1 bilhão de pessoas passam fome, né? Mais de 200 milhões de pessoas falecem por ano por causa da fome, né? E muitas delas são crianças, né? Aproximadamente, meus irmãos, 200 milhões de crianças com menos de 5 anos estão subnutridas e abaixo do peso. Por causa de quê? Por causa da fome, né? Mais de 800 milhões de pessoas, né, vão dormir diariamente com fome, com a barriga vazia, né? E a cada 5 segundos, uma criança morre de fome no mundo, né? Isso de acordo com a estatística da ONU. Na verdade, não sabemos se é uma fonte confiável, mas eles trabalham essas estatísticas aí, né? Quem tem dinheiro, come e vive, né? E quem não tem, sofre, torna-se inválido, né? E seu final é a morte, né? Não existe fatalidade, né? Qualquer morte por fome é um assassinato, né? O surgimento de doenças, pragas e enfermidades, nunca conhecidas pelo ser humano, estão por todas as partes, desafiando os conhecimentos científicos. Vacinas, antídotos e remédios de todo tipo não conseguem debelar as pragas que assolam a humanidade cada vez mais com maior frequência, não é? Enfermidades, pragas como a AIDS, a dengue, a malária, né? O paludismo, né? A tuberculose, a hepatite, a diarreia, a gripe das aves, doença dos macacos, dos ratos, da abelha africana, né? Doença dos porcos, sarampo, pneumonia, lepra, câncer, novas doenças altamente infecciosas que surgem periodicamente ainda não foram totalmente erradicadas. Olha aí o coronavírus, né? Elas continuam ceifando a vida de milhares de seres humanos, né? Olha o que está acontecendo no nosso país, no Brasil, né? O índice de mortalidade aumentou assustadoramente, né? Porque Deus tem misericórdia, né? E além de fome, de pestes, né? Jesus diz que no fim dos tempos, meus irmãos, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, né? E uns aos outros se aborrecerão, odiarão uns aos outros. E constatamos, né, portanto, que no fim dos tempos, irmãos, o relacionamento entre pessoas se tornará cada vez mais insustentável. Insustentável. Não é? Insustentável. O avanço da ciência é um sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo? O avanço da ciência. A nossa realidade ela é predita lá em Daniel capítulo 12, 4. Né? E tu, Daniel, fecha as palavras e sela a palavra deste livro até o fim do tempo e tal. Muitos correrão, né, de uma parte da outra e a ciência se multiplicará. Então você tem a interpretação dupla, tanto a ciência quanto, né, você tem a ciência como a procura, né, saber mais sobre o livro de Daniel, e também a ciência, né, as mais variadas formas, né, ciências humanas, ciências naturais, né, tal, aquela coisa toda, também se multiplicariam. A cada dia, meus irmãos, surgem novas conquistas no campo científico, né, relacionadas a todos os setores da vida humana, né? A modernização, né, do maquinário das indústrias, o supercomputador, né, a utilização cada vez mais frequente de robôs, né, a internet, são alguns dos exemplos dos passos gigantescos aí dados pela ciência, né? E a tendência, irmãos, é o crescimento acelerado, né? O celular que você tem nas mãos agora, ele já é ultrapassado, né? Já tem aí muito melhor, né? Depende do poder aquisitivo de cada um, mas já é ultrapassado. Por mais que você compre o melhor que tiver hoje, amanhã ele já lançou o melhor, assim, efetivamente,
né? E a tendência, irmãos, é o crescimento acelerado, possibilitando o quê? Ao ser humano a utilização de tecnologias sofisticadas, super avançadas. Por exemplo, a tecnologia empregada na medicina, a cada dia ela torna-se mais eficiente, né? Computadores sofisticados aí auxiliam os profissionais no tratamento da saúde, né? Na educação, na segurança, na economia, no comércio, na indústria de modo geral. Você vê que a tecnologia ela tem progressivamente conquistado mais espaços. Cada nova atividade anunciada é um sinal de que o mundo está chegando ao fim, de que Cristo, meus irmãos, está às portas. Isso é o mais importante. Em suma, o avanço espetacular aí das ciências é um forte sinal, sim, da vinda de Cristo e do final dessa era. A crise econômica, a crise na economia mundial pode ser considerada um sinal profético? Sem dúvida. A economia, ela envolve toda a humanidade. Ela é quem pretende promover o equilíbrio entre as pessoas, a sociedade, os povos, e todas as nações da Terra. Todos utilizam o dinheiro como instrumento de troca. A economia mundial é alvo de estudo e vigilância todos os dias. Autoridades financeiras constantemente preveem a instabilidade, crises que podem afetar profundamente a vida de todas as pessoas na Terra. A visão que João teve do cavalo preto, nós já falamos sobre isso, prediz que nos últimos tempos haverá escassez mundial de alimentos. Atualmente, muitos povos sofrem com essa situação. Nos últimos anos, a economia tem passado por crises assustadoras. A inflação, o preço absurdo dos alimentos, dos gêneros que satisfazem as necessidades básicas do ser humano, vem afetando a economia mundial. Diariamente, meus irmãos, especialistas em assuntos econômicos realizam estudos e elaboram projetos tentando auxiliar as pessoas no que diz respeito à economia. A palavra de Deus declara que os últimos dias serão sombrios, difíceis e que será quase impossível ao ser humano sobreviver quanto ao aspecto econômico. O cavalo negro, o cavalo preto, o seu cavaleiro, o tenebroso, ele já caminha pela terra aí, provocando uma quebradeira geral, falências, desastres e crises econômicas jamais previstas por quem quer que seja. A única esperança é ter o Senhor Jesus como pastor que supre todas as nossas necessidades. E no tempo do fim, esse cavalo preto, irmãos, ele vai agir de maneira proporcional, vai se potencializar ainda mais. Ainda mais. Deus tenha misericórdia, Haverá uma moeda única no mundo? Meus irmãos, a Bíblia não é clara a este respeito. Os governantes, eminentes economistas declaram que essa pode ser aí, uma solução para os problemas financeiros que envolvem aí todas as pessoas. O estabelecimento de uma só moeda entre os povos permitiria aí um livre trânsito em todas as negociações, não haveria barreiras alfandegárias, também não haveria aí, cobrança de impostos, permitindo aí, um baixo custo de tudo que a pessoa precisa. A União Europeia, ela tem adotado uma só moeda, tem tentado, o continente africano, os países da Ásia, América Latina e América do Norte, incluindo o Canadá e o México, vem estudando aí, de forma cuidadosa o estabelecimento de uma só moeda. Profeticamente, o mundo está sendo preparado aí para um império universal do anticristo, que unificará a economia, e dessa forma poderá controlar a vida de todos os habitantes da Terra. Você vê aí o Pix, mas depois a gente trata mais sobre isso, beleza? Próxima pergunta: a globalização da economia é outro sinal do fim do mundo e da vinda de Cristo? O primeiro assunto, meus irmãos, anunciado, comentado e ensinado pelo Jesus no Evangelho é o reino de Deus. O segundo assunto é as riquezas. Observe a importância que Cristo dá nas Escrituras, a situação financeira de cada pessoa. Diariamente no mundo inteiro, meus irmãos, acontecem reuniões cujo tema principal é a economia dos povos. A unificação das economias, das moedas, do sistema financeiro mundial tem sido frequentemente discutido. Um bloco econômico universal vem sendo formado por aí. É a globalização que faz com que as nações se comprometam econômica e politicamente umas com as outras. Estudos especiais são realizados sempre para o estabelecimento de regras para o sistema financeiro e econômico mundial. Atualmente, as grandes empresas operam em parceria com as de pequeno e médio porte. Segundo os economistas, a tendência à globalização econômica é cada vez maior. Tem benefícios, mas tem malefícios também,
E não existe outra solução viável para problemas econômicos, né, que vem afetando as nações. Não tem. Quem vai resolver esse problema é o anticristo. A globalização econômica tem sido alvo aí de investidas satânicas, né? Há um poder espiritual no dinheiro que o diabo, os demônios e os ímpios, eles exploram muito bem isso, né? Ser ganancioso, amar a riqueza é o mesmo que o quê? Adorar a Mamon. Foi isso que Jesus ensinou, né? Mamon é um falso deus, né? Um ídolo mudo, né? Que vem escravizando as pessoas para que lhe sirvam, né? Mas Jesus ele foi enfático que ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ele há de amar um e odiar o outro. Então você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, não é verdade? Outra pergunta é: de que forma e até que ponto o petróleo, como combustível mundial, pode afetar a vida humana? Interessante isso aqui. De acordo com uma pesquisa da Agência Central de Inteligência, em 2006, sobre o consumo mundial de petróleo, os Estados Unidos consumiram cerca de 20.930.000 litros de barris por dia. A União Europeia, 14.000. A China, 6.000. O Japão, 5.000. A Rússia, 2.000. A Alemanha, 2. A Índia, 2. Canadá, 2. Coreia, 2. França, 2. Itália, 1.000. Arábia Saudita, 1.000. México, 1.000. Reino Unido, 10. O Brasil, quase 2 milhões também. Então, lá para você ver. O petróleo está aí, né? Esse sangue preto, né? Certamente, irmãos, esse consumo aumentou ao longo desses anos, né? E o mundo moderno não se imagina sem o petróleo, né? Os transportes terrestres, marítimos, aéreos e até mesmo espaciais são obrigatoriamente movidos por combustível derivados do petróleo, não é? As indústrias dependem do petróleo para operar, né? Contudo, hoje, né, o seu consumo desenfreado tem sido uma das maiores preocupações dos governos, não só em termos políticos, mas também sociais e econômicos, né? Todos temem que o petróleo se extinga um dia, né? E por essa razão, investimentos altíssimos, né, têm sido feitos a fim de encontrar uma alternativa que otimize, né, o uso do petróleo. Sem petróleo, meus irmãos, os meios de transporte atuais seriam inúteis, né? Os grandes complexos industriais não teriam condições de movimentar suas máquinas, os agricultores, né, teriam dificuldade de operar os instrumentos agrícolas, né? O que prejudicaria aí, né, a produção de alimentos, né? Enfim, todos esses seriam prejudicados, o que desencadearia o quê? Uma crise econômica inimaginável, né? Seria um caos total, né? Então, problemas sociais de todo tipo, como por exemplo fome, dívidas, né, bancarrotas, falências, né, assolariam aí as pessoas, né? Então, por isso, precisamos estar atentos aí aos sinais do mundo econômico também. Haverá soluções políticas para as crises econômicas cada vez mais frequentes? Meus irmãos, as profecias relacionadas ao fim dos tempos indicam que não haverá soluções da parte dos políticos para todos os problemas que afetarão a vida financeira de cada indivíduo. Por mais eficientes que sejam os planos elaborados por especialistas em assuntos econômicos, o custo dos gêneros básicos para suprir as necessidades das pessoas vem se elevando a proporções assim altíssimas. Após a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, surgirá, de acordo com as profecias, um líder mundial denominado na Bíblia de um anticristo, né? E seu plano de governo, né, ele oferecerá à humanidade uma economia estável que permitirá, né, a todos comprar, vender, divertir-se, gozar a vida sem complicação nenhuma, né? Será uma nova era onde todos se sentirão o quê? Seguros e felizes, uma falsa paz. Segundo as Escrituras, essa segurança, né, econômica durará apenas 3 anos e meio. Né? E após esse período aí, todas as pessoas em todos os lugares do universo enfrentarão aí a pior crise econômica conhecida na história da humanidade, né? A abertura dos 7 selos apocalípticos descreve, né, fomes, né, doenças, pragas, guerras, operações demoníacas, convulsões generalizadas com consequências desastrosas para a economia, né? A única forma de não vivenciar essa tribulação é o querer aceitar Jesus Cristo como único suficiente Salvador e juntar os tesouros no céu, como manda, né, a palavra de Deus. Então o tempo é agora, né, que vai estreitar.
Quais serão os sinais espirituais e morais do fim dos tempos? Uma pergunta boa. Além dos sinais nos céus, na terra, há outros, por exemplo, de cunho moral. Por exemplo, a imoralidade aumentará. Psicológico, o esfriamento do amor, falta de afeição natural. Você vê isso aí, hoje o pai mata o filho tranquilamente, o filho mata a mãe, mata o pai, mata a esposa por causa do time, facilmente, tranquilamente. Isso aí tende a piorar cada vez mais. Espiritual, você vê aí o aumento da apostasia, da incredulidade, inclusive dentro das igrejas, em cima dos altares. Pois é. Religioso, você vê aí, proliferação aí de seitas, heresias, a promoção do ecumenismo. Hoje tudo vale. Vamos abrir mão da doutrina e vamos nos unir em amor, porque a doutrina divide, mas o amor nos une. Muito cuidado com essa fala. Jesus foi bem claro quando ele falou que surgirão falsos profetas. O profeta, ele é alguém que ouve a mensagem de Deus e transmite ao povo. Em outras palavras, ele é um representante de Deus para a humanidade. Atualmente nós presenciamos, mas o cumprimento desse sinal, pois pessoas que não temem a Deus usam o nome do Senhor para quê? Para enganar, para seduzir, para explorar quem estiver ao seu alcance. Basta ligar a televisão. Jesus afirmou que serão muitos os falsos profetas. Então, a prova disso é que eles estão surgindo em diversos lugares. Estão até importando para o Brasil. A Bíblia nos ensina como distinguir um falso profeta de um verdadeiro. Então, precisamos ter muito cuidado. Nem toda profecia ela tem procedência divina. Muito cuidado. Nos que diz respeito aos sinais morais dos últimos dias, meus irmãos, já podemos aí observar o aumento da imoralidade. Está generalizado. A pornografia na literatura, na televisão, no cinema, nas peças teatrais, escancaradamente. Não tem mais aquela tarja preta, não, acabou. Por incrível que pareça, essa depravação ela tem se manifestado até nas escolas, nas universidades. Hoje está assim, A prática do aborto, tem sido aí uma constante. Tem vários países que estão aí, legalizando o aborto, a pedofilia aumentando, a vulgarização do casamento, a banalização, a prática, o reconhecimento oficial aí, você vê, do homossexualismo, o divórcio aumentando assustadoramente, a desintegração da família, são sinais claros ainda de que o fim dos tempos se aproxima. Assim, entre os mais relevantes sinais, meus irmãos, espirituais do fim dos tempos, nós destacamos aqui o esfriamento do amor, essa intensificação da incredulidade, da apostasia, a proliferação das heresias, seitas, a promoção do ecumenismo, e para aprofundar, você leia 2 Timóteo, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas, você vai ver lá a situação como está. Um dos sinais dos últimos tempos será a apostasia. Mas o que é apostasia? Tanto Jesus como os apóstolos, irmãos, especialmente Paulo, eles declararam explicitamente que a apostasia será um dos maiores sinais aí do retorno de Cristo, e do fim do mundo. Ele vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, apostatar significa negar a fé de maneira deliberada. Não é somente desviar-se dos caminhos de Deus ou abandonar o Evangelho, mas decidir, de deliberadamente o que não acreditar mais nos ensinamentos do nosso Senhor, rejeitar totalmente a existência de Deus, negando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a sua obra sacrificial, Por isso, o cultivo da fé ela permite ao ser humano que viver em comunhão com Deus. Devido à apostasia, portanto, essa comunhão ela se quebrará nos últimos dias. Então, estude, Deuteronômio 32, Jeremias 17, 1 Timóteo 1, você vai ver aí essa realidade aí, esse aumento da apostasia. Beleza? Jesus disse, muitos virão em meu nome. O que significam essas palavras? O Senhor Jesus predisse que o seu nome seria conhecido em toda a terra. A igreja ela foi instituída para propagar o Evangelho de Cristo pelo mundo. E quanto mais o fim se aproxima,
mais o nome do Senhor se torna conhecido. Jesus, Yeshua, significa, o Salvador, aquele que cura as enfermidades, que liberta da opressão, traz paz ao coração e felicidade eterna. Muitos indivíduos, sabendo do poder extraordinário que há no nome de Jesus Cristo, pessoas sem nenhum escrúpulo, nenhum pudor, ou experiência com Deus, ou compromisso de fé com Ele, agirão com o intuito de enganar os outros, tentando beneficiar-se do poder maravilhoso que existe nesse nome. É por causa do nome. Por isso que você vê muitas pessoas fazendo aí o que faz, mas o negócio é o nome. É por causa do nome. É o nome de Jesus. No dia do ajuste de conta, meus irmãos, de Deus, comunidade, pessoas de todos os níveis, irmãos, socioculturais, inclusive, as mais cultas, as iluminadas, as místicas, espíritas, amoreiras, enviadoras e carismáticas, chegarão por cima apresentando a Deus o quê? Relatórios impressionantes. Relatórios de cura, milagres, prodígios, fenômenos, sinais, maravilhas, tudo religiosamente lógico e aceitável, bem intencionado, espetacular. E é possível que dentro dessas pessoas existem aquelas que se dizem cristãs e que em nome de Jesus tenham proclamado o Evangelho e realizado coisas fantásticas, mas elas serão duramente confrontadas pelo Senhor. E Jesus deixa bem claro que cuidado com os falsos profetas. Que naquele dia muitos virão, Senhor, Senhor, tal, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Afastai de mim, que eu não te conheço, mas que praticais a iniquidade. Duro, mas felizmente não. Porque muitas pessoas dirão, eu sou Cristo, por causa do poder extraordinário que há no nome de Jesus. A ponto, meu irmão, de por meio dele ocorrerem milagres, maravilhas e grandes sinais. Muitas pessoas utilizarão esse nome para se beneficiar, para satisfazer os seus próprios interesses. Onde os falsos cristos surgirão? Em várias partes do mundo. Tem surgido indivíduos aí que se dizem ser Cristo. Só na cidade de Los Angeles, na Califórnia, existem 200 falsos messias. Por essa razão que a Bíblia vai dizer que, inúmeras vezes, que a expressão o mesmo Jesus, asseverando que ele mesmo voltará para buscar a sua igreja. Então não tem como se enganar. Quanto mais próximo nos aproximarmos do fim, mais falsos cristos, investidos de poder satânico, surgirão querendo enganar a humanidade e corromper o maior número de pessoas possíveis. Qual é a advertência de Jesus para os seus discípulos sobre os falsos cristos? Jesus disse lá em Marcos 13. Se alguém disser, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, não creia. Não creia. Porque nos últimos dias, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então temos que tomar muito cuidado. Há outras recomendações importantes acerca de apostasia e heresia do fim dos tempos? Sim. Uma delas é a advertência de Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, que não vos movais facilmente da fé, do entendimento, nem vos perturbeis por qualquer espírito, por qualquer palavra. Então, tomemos cuidado. O que o Senhor Jesus quis dizer ao declarar, ai das grávidas? Essa é uma questão apresentada, meus irmãos, em quase todas as conferências proféticas, especialmente pelas mulheres. Fazem essa pergunta, E os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram a expressão de Jesus, ai das grávidas. As mulheres grávidas, elas são malditas? Haverá algum tipo de punição para as gestantes, para aquelas que amamentam o filho? Mas, irmãos, as mulheres não deveriam engravidar ou cuidar dos filhos pequenos naquele dia referido por Jesus? Algumas indagações, alguns questionamentos. Essa profecia de Cristo, irmãos, ela relaciona-se diretamente a Israel, e cumpriu-se parcialmente no ano 70 d.C., quando a cidade de Jerusalém foi invadida e conquistada pelos romanos, obrigando os judeus, todos os moradores, a fugirem apressadamente. E a segunda parte dessa profecia ocorrerá nos dias da grande tribulação, descritas aí detalhadamente por Jesus. De acordo com os melhores teólogos e comentaristas, o método mais aceitável da interpretação da Bíblia é o método literal. Tem o simbólico, literal, então você precisa tomar cuidado, não é? Então, naturalmente, existem outras linhas de interpretação. Segundo o método literal,
O Senhor Jesus se referiu às mulheres grávidas e às mulheres que cuidam dos seus filhos no período da amamentação, né, destacando as dificuldades que elas terão, né, de um ataque inesperado do inimigo. Né. A gestante ela teria dificuldades, né, normais de fugir ou correr no momento de um ataque e perseguição. E o mesmo pode ser dito a respeito da mulher que cuida das crianças pequenas, especialmente na fase de amamentação. Ambas teriam dificuldades, né, normais diante de um ataque ou de uma perseguição ferrenha. Se você estudar o que aconteceu no ano 70, quando Tito invade Jerusalém, fizeram atrocidade com mulheres grávidas. Né? Cortavam a barriga das mulheres, tiravam as crianças, matavam elas, uma coisa horrível, assustadora. Né? E o que é a multiplicação da iniquidade? De acordo com as profecias bíblicas, as trevas aumentarão consideravelmente no fim dos tempos. Né? A prática de tudo aquilo que desagrada a Deus, né, como por exemplo a desonestidade, a imoralidade, está se tornando comum hoje em dia. Né? As pessoas vêm banalizando aquilo que é errado. Né? Em outras palavras, estão acostumando-se com o engano, com a mentira, com o suborno, né? Rejeitando todos os princípios do Evangelho, entre eles a honestidade e a retidão. Qual a relação entre inversão, demolição de valores e o esfriamento do amor? A inversão de valores ela está gerando aí pessoas iníquas. O Senhor declarou que a iniquidade se multiplicará no mundo inteiro nos últimos dias e diz que por causa disso o amor de muitos se esfriaria. Ele está esfriando por ser observado a cada dia. Há hoje uma diferença visível em relação ao bem. Poucas pessoas obedecem aos preceitos de amar as necessidades, cuidar deles, protegê-los. Quando o ser humano não ama ou deixa de amar a Deus, ele tem dificuldade de amar a si mesmo e o próximo de maneira saudável e equilibrada. Assim, em vez de compreender, ajudar, estender a mão, ele se torna o que? Apático, sensível em relação à necessidade alheia. O seu coração fica mais vulnerável à dureza, à amargura, ao ódio, ao pecado. Então, isso é um perigo muito grande e cada vez mais vai se potencializar. A fé irá desaparecer? Meus irmãos, a fé ela é um elemento essencial para o ser humano conhecer a Deus. Está escrito lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela descortina o mundo espiritual, revelando ali o caráter, a vontade do Senhor para cada pessoa. Jesus perguntou aos seus discípulos, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A cada dia, meus irmãos, é possível constatar o desaparecimento da fé genuína em Deus e a busca constante desenfreada aí pelas coisas materiais. A troca de uma vida espiritual, que agrada ao Senhor por uma vida que valoriza mais o materialismo, o hedonismo, está fazendo com que a fé vai aos poucos minando. O mesmo ocorreu nos dias de Noé, quando as pessoas estavam mais preocupadas em comer, beber, dar-se em casamento, do que obedeceram à intenção de Deus. E é dever de todo cristão, meus irmãos, cultivar a fé, robustecê-la ali com a palavra de Deus, com a ministração do Espírito Santo, com oração, com o envolvimento contínuo aí na obra do Senhor, principalmente se envolvendo também com o próximo. Há alguma relação entre o nascimento de uma novilha vermelha e o final dos tempos? Sim. Por quê? De acordo com a Torá, na dedicação do templo deverá ser sacrificado o quê? Uma novilha vermelha. Está lá em Números, capítulo 19. E a construção de um novo templo de Jerusalém aponta para os eventos ligados ao fim. A grande tribulação, a manifestação de Cristo, a volta do Senhor Jesus, o Armagedon, não estou falando daquele templo feito pelo Edir Macedo, mas o templo que será reconstruído no período da grande tribulação. Que mistério envolve a novilha vermelha? A novilha vermelha, ou bezerra ruiva, ela é um animal que deveria ser sacrificado a Deus pelos israelitas para que recebesse a purificação de seus pecados, conforme Número capítulo 19. Então, é isso aí que é um mistério que envolve a novilha vermelha. Quem pediu ao povo de Israel para sacrificar a novilha vermelha? Foi o próprio Deus, por intermédio de Moisés. Ele sacrificou como ordenança, ele solicitou isso aí como ordenança, conforme está lá em Números capítulo 19. Qual era a importância do sacrifício dessa novilha na vida de Israel? Novilha vermelha. Deus estabeleceu, irmãos, que o povo oferecesse uma novilha vermelha como sacrifício por duas razões.
Por meio desse ritual do derramamento de sangue, haveria a purificação dos sacerdotes, a fim de que eles se tornassem habilitados para aproximar-se de Deus. Né? Afinal, era o sacerdote quem representava o povo diante do Senhor. Né? Pelo sacrifício do animal, o próprio templo seria purificado. Né? Na palavra de Deus é declarado que o sacerdote tomava o sangue da novilha vermelha, aspergia na porta, no altar, na pia e em todos os objetos que estavam no templo, né? Já que as coisas consagradas ao Senhor deveriam ser puras. Israel obedeceu a esse estatuto? Sim. Na história de Israel, encontramos pelo menos 10 novilhas vermelhas sacrificadas. O nascimento de um animal dessa cor não deveria ser comum. Por isso, o sacrifício era considerado como um acontecimento memorável ali na vida do povo israelita. Já nasceu a 11ª novilha vermelha em Israel? Alguns rabinos dizem que não. Segundo as autoridades judaicas, especialmente as religiosas, têm nascido novilhas parcialmente vermelhas. Também temos notícias de novilhas que a princípio são vermelhas, mas depois de um determinado tempo apresentam manchas. Então, sendo assim, conclui-se que a 11ª novilha vermelha, igual a descrita em Números capítulo 19, ainda não nasceu. Para você saber mais informações sobre isso, lê sobre a novilha vermelha. Você vai ver que coisa interessante que é. Estude um pouco, isso é muito interessante, muito interessante. Qual a relação entre os árabes, especialmente os muçulmanos, e a novilha vermelha? Os árabes sabem que quando Israel tiver a próxima novilha vermelha, será um sinal de que os judeus edificarão aí o seu terceiro templo. No entanto, para que esse seja erguido, a mesquita de Al-Aqsa, que está no lugar destinado desde sempre à construção judaica, terá de ser extinta. É um lugar muito bem guardado. Por isso os muçulmanos não querem que os judeus disponham da novilha vermelha para sacrificar. Então, quando isso acontecer, estaremos no fim, no tempo em que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, aqueles que aceitaram como Salvador e forem fiéis a eles e a sua palavra. Então, vamos ficar de olho. Como acabará o mundo? São várias opiniões sobre o fim do mundo. Historiadores, líderes religiosos, teólogos, cientistas, astrólogos e até mesmo pessoas comuns, já tentaram prever datas do fim do mundo, vaticinaram como seria a destruição, mas nada aconteceu. Em 1524, astrólogos previram que o mundo seria destruído por uma inundação, como um dilúvio, mas nada ocorreu. Atualmente tem um grupo de cientistas que prevê uma catástrofe universal com a reversão do campo magnético da Terra, a mudança no eixo de rotação do planeta, uma devastadora tempestade solar, um derradeiro alinhamento planetário, que, segundo eles, fará com que a Terra fique no centro da Via Láctea. Se a civilização e a vida na Terra sobreviverem aos impactos ocasionais de grandes asteroides, cometas, certamente não sobreviverão às catástrofes mundiais finais do Sol. Não sobrevive. Assim como o Sol tem sido fundamental para a vida na Terra, também ela será responsável também pelo nosso fim. O estudo prevê que, se o universo for finito ou fechado, ele entrará num colapso fatal quando a sua expansão cessar, devido à força da gravidade. A matéria, a energia seriam então comprimidas, até o quê? Até alcançar um estado de altíssima densidade igual ao suposto, Big Bang. Então o universo implodiria, eliminando tudo, inclusive o espaço-tempo. Uma outra opinião que a gente vê por aí é que se a força que leva o universo a se expandir for maior do que a força da gravidade, então o universo se tornará cada vez mais frio e escuro até ficar inabitável. Ou seja, em vez de terminar numa explosão incandescente, o cosmos teria uma morte lenta e agonizante. Então, além das opiniões, muitos cientistas, sociólogos, economistas, governantes religiosos, pessoas de diferentes níveis culturais, eles
dizem que o mundo pode ser destruído por uma praga mundial, como a AIDS, né, que desde 1981 ceifou a vida de 125 milhões de pessoas. E só em 2005, a AIDS matou mais de 3 milhões de vidas. Né? Então, além dessa síndrome que virou uma epidemia no mundo, há outras enfermidades como a febre espanhola, as gripes aviárias, suínas, o vírus da vaca louca, o ebola, o vírus do Nilo, as síndromes respiratórias agudas, né, a doença de Lyme, né, você vê aí o coronavírus que está fazendo, né, o Covid-19, essas pragas têm liquidado aí milhões de pessoas no planeta. Né. E outra opinião aí diz que seria aí um grande conflito bélico militar, né, mundial, com poder aí já disponível em muitas nações. Os especialistas militares dizem que a China hoje ela é uma das grandes potências mundiais, né? Então já testou uma bomba atômica bem rudimentar, detonou uma bomba de hidrogênio. Então, hoje a China tem equipes especializadas em alta tecnologia nuclear. Então tem mísseis aí que conduzem cabeças atômicas por toda a Ásia e parte da Europa. Então a China sozinha poderia destruir a terça parte de toda a humanidade. Não acredito com a pandemia, com o coronavírus. Os Estados Unidos sozinhos poderiam destruir 1000 vezes toda a população mundial. Você vê a força bélica que esse pessoal tem. Não é? O que a palavra de Deus diz a respeito do fim do mundo? Bom, tanto Isaías 13 como 2 Pedro 3 esclarece muita coisa. Não é? Então, o mundo antigo, irmão, já foi devastado por águas, né, no dilúvio, né, cobriram toda a terra. Só Noé, o pregoeiro da justiça divina, havia profetizado que isso ocorreria, que todos que não estivessem na arca de Deus, que Deus ordenou construir, eles morreriam. E olha o que aconteceu, né? Apenas Noé e a sua família, né, sobreviveram, 8 pessoas. Então, assim como aquela profecia se cumpriu literalmente, as demais também se cumprirão tranquilamente, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Né? Então, portanto, o mundo atual, meus irmãos, será destruído pelo fogo e não mais pela água. Qual a relação entre os desastres naturais e o fim do mundo? Os desastres naturais, irmãos, vêm ocorrendo aí, né, em muitos lugares, né, em todo o planeta. Alterações na natureza aí jamais imaginadas pelos cientistas comprovam que as palavras, né, de alerta do Senhor sobre os sinais do fim do mundo estão se cumprindo. O planeta um dia acabará e todos precisamos estar preparados, irmãos, para essa realidade profética registrada na Bíblia. Né? É tempo de buscar o Senhor, de vigiar, de orar, de clamar pela salvação, de se arrepender dos pecados, de buscar verdadeiramente o Senhor. Um superaquecimento global poderia destruir o mundo? Nos últimos anos, né, essa pergunta tem sido formulada por muitas pessoas nas conferências que a gente participa aí, que a gente ouve muitas perguntas feitas aos pastores, aos teólogos, né, e especialmente na internet, né, vem se falando muito sobre esta ameaça, né, porque a temperatura na Terra vem aumentando assustadoramente, né, e entre os cientistas não vem soluções, né, para esse problema, que atinge aí até os países do mundo inteiro. Né, estudos recentes indicam que o superaquecimento global é uma expressão relativa e nova, né, relativamente nova, sendo usada para explicar esse aumento da temperatura do planeta. E está cientificamente comprovado que a temperatura da Terra ela vem aumentando nas últimas décadas. E esse processo iniciou no começo da chamada Revolução Industrial, que todos conhecem muito bem, né, quando se passou a dar mais importância à produção do que à qualidade de vida do ser humano. Então, poderia haver uma destruição em massa da humanidade do mundo? Essa pergunta é bastante comum. Tem em vista que o poder destrutivo das armas vem aumentando assustadoramente e parece que não há limite nem desejo de parar a fabricação dessas armas mortíferas. Né? A tecnologia bélica usada hoje permite aos seres humanos dizimar populações inteiras, silenciosamente. O mundo poderia ser destruído pelas armas? De acordo com um estudo sobre armas realizado pelo Dr. Dane, atualmente a potência militar mais poderosa do mundo árabe, os sírios já produziram milhares de bombas químicas em uma quantidade
enorme de equipamentos bélicos, como aviões de combate, mísseis Scud, né? E recentemente os sírios também começaram a produzir os mísseis de longo alcance, os Scud-C, né? E possivelmente os mísseis M9, né? Em cooperação aí com o Irã, a Coreia do Norte, a China. E com esses mísseis de longo alcance, os sírios poderão atacar qualquer lugar de Israel, de qualquer parte da Síria, onde estiver. Então, existem armas biológicas, químicas, nucleares sendo desenvolvidas aí para essas finalidades, principalmente. É muito perigoso, muito perigoso. As armas biológicas, as armas químicas, muito perigoso. Então, as armas nucleares, elas contêm elementos radiativos que, por fissão nuclear, liberam grande quantidade de energia. E os efeitos radiativos alteram o código genético dos seres vivos e podem, independente do tipo de arma, destruir ou não a infraestrutura de uma cidade inteira. Então, as bombas atômicas, ogivas e artefatos nucleares são um tipo de armas nucleares. Qual a relação entre as armas nucleares e destruição pelo fogo? Técnicos, meus irmãos, em energia nuclear afirmam que uma bomba nuclear é igual utilizada em Hiroshima, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, tem a capacidade de produzir uma temperatura de 145 milhões de graus, em 1 milésimo de segundo. Nessas condições, a língua e os olhos de uma pessoa são consumidos antes que o corpo caia no chão. Você tem uma ideia. Então, uma explosão nuclear de 1 megaton produzir um estômago extraordinário. No mesmo instante, pulveriza tudo que estiver a 3,5 km de distância. Então, a irradiação ela vai estender-se por mais de 56 km e a Terra torna-se seca, estéril. Não produz absolutamente mais nada durante um período de 100 anos, para você ver. Uma explosão nuclear poderia fazer com que o nosso planeta desaparecesse? Esse é um dos maiores medos dos governantes mundiais. Dos cientistas, dos homens e mulheres que lidam com artefatos nucleares, conhecem perfeitamente o poder e as consequências de uma explosão nuclear em cadeia. Eles têm medo, temem isso. Então, de acordo com o relatório global, os Estados Unidos teriam aproximadamente 10 mil ogivas nucleares, das quais mais de 5 mil são ogivas operacionais. A Rússia teria aproximadamente 5 mil ogivas operacionais, a França 350, a Grã-Bretanha 200, a China aproximadamente 200, a Índia e o Paquistão teriam cerca de 110, Israel teria 200 e 500 ogivas, a Coreia do Norte cerca de 10 ogivas operacionais, mas tende a aumentar. O mundo poderia ser destruído por um ataque terrorista mundial. Depois do trágico que aconteceu em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, a nação militarmente ela é reconhecida como a mais poderosa, os governantes, autoridades políticas, cientistas e religiosas, pessoas de todos os grupos sociais comentam que um ataque terrorista devidamente organizado, policiado e coordenado ao nível mundial poderia sim destruir o planeta. Então, lembrando que ataques terroristas estão acontecendo em muitos lugares, as bombas estão em todos os lugares, então há uma conspiração tremenda. O que é uma corrente eletromagnética? Rapaz, que perguntas, hein? Vou voltar para a escola. É um dos planos diabólicos que os terroristas querem implementar o denominado corrente eletromagnética. Esta manta ou uma malha ela poderia ser acionada por um dispositivo eletromagnético situado em cima da atmosfera. E esse dispositivo, ligado aí a um satélite portador de uma ogiva nuclear, cruzando sobre o mundo, a uma altura de 450 metros, vibrando, a pulsação eletrônica teria a capacidade de liberar uma carga de energia gigantesca, sem produzir danos ao ser humano, mas terrivelmente fatal para qualquer aparelho, veículo, máquina, computador, telefone, para tudo que depende da eletricidade. Destruiria tudo. Numa fração de segundo, todas as emissoras de rádio, televisão, agências de informações ficariam inoperantes, perdendo seus dados sem condição de reparação. Então, imagina. O que mais preocupa os governantes e líderes mundiais sobre a forma como o mundo será destruído?
ataque terrorista com arma de destruição em massa. Está aí. Devemos temer o fim do mundo? Devemos temer o fim do mundo? Boa pergunta. Nós que estamos em Cristo não devemos temer o fim do mundo, porque com isso se dará o que? A volta do nosso Senhor Jesus. E além disso, os que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, já foram justificados pela fé. Então, como todos morrem em Cristo, assim também, todos que estão em Cristo serão vivificados, ressuscitados por Ele. Contudo, os que não foram justificados por Cristo e vivem na iniquidade devem temer, porque Ele diz que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e do seu Deus. Então, sendo assim, se nós estamos em Cristo, atente para ser fiel até o fim. Isso aí, ser fiel até o fim, a fim de receber a salvação e todas as bênçãos prometidas aos salvos. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça agora mesmo. Se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, e não venha enfrentar aí a condenação destinada aos ímpios como o juízo final. Então, a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo será salvo, tu e a sua casa. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus, fique em paz. Em nome de Jesus.